Queridos irmãos, queridos amigos, é com muita alegria que eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Nós estamos hoje em um domingo e nós celebramos o dia do Senhor aos domingos e costumamos nos reunir para cultuar a Deus, para ouvir a palavra de Deus, para adorar a Deus. Mas ao longo desses últimos dias, com os trabalhos suspensos devido a esse problema de saúde pública que assola o mundo todo, nós estamos tentando encontrar maneiras de transmitir uma palavra de Deus para o nosso rebanho, para o povo que precisa ouvir. Eu quero convidar você a meditar comigo ao longo de alguns minutos, serei breve, em uma palavra de Deus que se encontra na primeira carta que João escreve à igreja de Éfeso, escreve dirigido pelo Senhor Jesus. São 7 cartas que estão no livro de Apocalipse, as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Essa Ásia Menor hoje corresponde à região ocidental da Turquia. Essas cidades ainda existem, é claro que a maioria delas completamente diferentes daquilo que foram antes, mas cada uma dessas cartas traz para nós algo bem interessante para a nossa edificação espiritual. Comecemos hoje com a primeira carta, que é a carta à igreja de Éfeso. Leiamos no capítulo 2 de Apocalipse, a partir do versículo 1, que diz assim: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofrer-te tens paciência, e trabalhar-te pelo meu nome não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixar-te o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Nós lemos esses 7 versículos que correspondem à carta de Cristo enviada à igreja de Éfeso, situada na Ásia Menor. A data em que esse texto foi escrito e enviado foi mais ou menos no ano 90 a 95 depois de Cristo. João era o último apóstolo vivo e ele recebeu de Deus uma revelação de coisas que haveriam de acontecer, como também de coisas que estavam acontecendo nessas 7 igrejas e as quais ele precisava denunciar a essas igrejas para a sua edificação espiritual. A primeira delas é a igreja de Éfeso, uma igreja que foi elogiada por Paulo quando ele escreveu a sua primeira carta, aliás, à igreja de Éfeso, a carta aos Efésios. Paulo envia essa carta a essa cidade, a essa igreja, e não trata de nenhum problema de ordem espiritual, de nenhum problema de ordem eclesiástica. Ele não precisa combater falsos mestres quando ele escreve a carta aos Efésios, mas ele simplesmente ensina essa igreja alguns principais pontos em relação à doutrina de Cristo e à doutrina da salvação em Cristo. Porém, 30 anos depois, essa igreja não era mais a mesma. Algo de muito ruim havia acontecido. E é isto que esta carta escrita por João quer trazer e trouxe para aquela igreja e serve também para a nossa edificação espiritual. Jesus se apresenta nesse texto, no versículo 1, dizendo de si mesmo que ele tem na sua destra, na sua mão direita, as 7 estrelas. E ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Se você voltar para o versículo 20 do capítulo 1, você vai ver que essas 7 estrelas são os 7 anjos, ou seja, os 7 líderes, pastores das 7 igrejas.
Aqueles 7 castiçais de ouro são propriamente as 7 igrejas. O que ele está dizendo é que ele é quem tem nas suas mãos o controle da liderança, o controle dos obreiros e o controle das igrejas. É isso que ele está dizendo. Mas a sua palavra não termina aí. No versículo 2 ele diz que sabe as obras daquela igreja. Ele diz, eu sei as tuas obras. Ele está demonstrando conhecer absolutamente todas as coisas que se passam no dia a dia daqueles irmãos. Ele está dizendo, eu conheço o teu trabalho, eu conheço a tua paciência. E isso é interessante, porque o Jesus que havia morrido e ressuscitado era o mesmo Jesus que estava presente na igreja de Éfeso. E podia dizer que ele sabia de exatamente tudo que aquela igreja estava passando naqueles dias. Ele continua dizendo que tem algo contra aquela igreja. No versículo 4 ele faz a sua denúncia, ele diz, tenho porém contra ti, que deixar-te o teu primeiro amor. Ele está trazendo à memória, está dizendo para aquela igreja que eles haviam perdido a sua principal característica, a sua principal marca, que é a marca do amor cristão. Essa acusação, essa denúncia que Cristo faz, ela vale para todas as áreas da vida da igreja. Ele está falando do amor para com Deus. Aqueles irmãos perderam o amor para com Deus. Ele está falando do amor para com o próximo. Aqueles irmãos haviam perdido também o amor para com o seu próximo. Ele está falando do amor familiar, que também foi comprometido. Porque é impossível que alguém perca o amor para com Deus e continue amando o seu próximo e amando a sua família como Deus ordena. O que ele está dizendo é que essa igreja havia deixado o seu primeiro amor. Aqueles irmãos haviam perdido aquela essência que eles haviam conquistado anos atrás, através do ensino e da doutrina de Deus pregada por Paulo. E Jesus, ele não somente traz em memória, traz em rosto o que está errado, mas ele ensina como corrigir esse erro. E nós vemos isso no versículo de número 5, onde ele diz, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, ou seja, se tu não fizeres isso, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O que ele está dizendo é o seguinte, eu tenho também o remédio para essa tua falta de amor espiritual, para esse teu esfriamento espiritual. E esse remédio começa por lembrar-se de onde caiu. Esse lembrar-se não é somente trazer a memória, mas é trazer de fato ao coração e aceitar que o erro não foi de outro, mas o erro foi meu. Se essa igreja perdeu o seu primeiro amor, o erro foi dela. Se eu e você perdemos o nosso primeiro amor, o erro é nosso. Nós precisamos lembrar de onde caímos, reconhecer o que fizemos de errado. E o texto continua dizendo, arrepende-te. E vocês todos conhecem bem que esse arrependimento não é simplesmente sentir tristeza pelo pecado, mas é principalmente mudar a direção. Se uma direção errada fez com que o amor se esfriasse, agora seria a hora de tomar a direção correta. Agora seria a hora de trilhar o caminho correto, para que o amor fosse restaurado e a comunhão com Deus voltasse ao seu vigor inicial para a glória de Deus. Pratica as primeiras obras, é o que o texto diz também. Ou seja, faz aquilo que antes tu fazias. Faz como tu fez no princípio, volta aos rudimentos, volta às primeiras obras. Pratica mais uma vez. O Senhor encerra a sua palavra a essa igreja com uma promessa. Ele diz, quem tem ouvidos para ouvir que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ele está dizendo, persevere, vença
levante-se, volte ao teu primeiro amor, e eu te darei a vida eterna. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos renovado em nosso coração o nosso primeiro amor. Deixemos um pouco de lado tantas preocupações e angústias com a crise que estamos vivendo e coloquemos os nossos olhos em Jesus. Coloquemos os nossos olhos na palavra de Deus e estejamos convictos e firmes da nossa salvação. Mantenhamos o nosso coração com a chama do primeiro amor ardendo como ardeu no primeiro dia. Que Deus abençoe a Rehoboth, abençoe a nossa vida, em nome de Jesus.